que a gente pode acompanhar a evolução dos seus investimentos e como que isso te ajuda a alcançar os seus objetivos financeiros, tá bom? Então, a gente vai entrar um pouquinho aqui como que a gente pode fazer de uma maneira saudável esse acompanhamento da evolução patrimonial. Bom, eu trouxe aqui uma frase, né, de Deming, de 1950, que eu acho muito interessante com relação a essa questão de controle de investimentos, tá? Que é: não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Ou seja, gente, se a gente não tem o que gerenciar, a gente não vai conseguir conquistar, ter o sucesso naquilo que a gente se propôs. Então, se a gente não medir o nosso esforço de alguma forma, a gente não sabe aonde que a gente quer chegar, qual que é o significado, qual que é o degrau que é um significado de sucesso, se a gente está nesse caminho, tá? Então, esse controle de investimento é justamente sobre isso, a gente entender onde que a gente está hoje, a gente ir medindo aos poucos se o nosso esforço está valendo a pena, se está chegando mais próximo dos nossos objetivos, o que que a gente pode fazer para acelerar ou para nos proteger, tá? Então, medir a evolução dos nossos investimentos nos ajuda a gerenciar e tomar melhores decisões, tá? Então, controle de investimentos meta. O primeiro ponto aqui é que assim, a gente precisa definir uma meta. Então, qual meta que você quer chegar? Então, primeiro ponto, assim, a gente precisa ter uma meta de longo prazo, que é onde assim a vida que eu quero ter. Por exemplo, eu dei alguns exemplos aqui de aposentadoria, independência financeira. Então, essa meta de longo prazo, esse patrimônio que eu quero construir ao longo do tempo, isso daqui é aquela coisa lá na frente, é o plano dos 20 anos, é o que vida que eu quero estar vivendo quando eu tiver com 65 anos e tudo mais, tá? Vocês precisam criar essa expectativa, não expectativa, né, mas criar essa vida que vocês querem ter, porque senão vocês nunca vão viver elas. E é muito particular de cada um, tá? Não é uma coisa geral para todo mundo. O significado das coisas é muito diferente de uma pessoa para outra. Às vezes, por exemplo, eu tenho uma vida extremamente simples e eu ficar no meio do mato com uma galinha já tá tudo certo. Às vezes a pessoa, ela se sente bem numa vida extremamente luxuosa na cidade. E é tudo bem, tá? Cada um tem a sua meta de longo prazo. Mas você precisa, traçar um caminho para que isso aconteça, tá? Independente do que você gosta, não gosta e tudo mais, você precisa traçar um caminho para você viver aquilo que você quer, né? Senão não vai acontecer, você vai deixar a vida te levar, você vai viver uma vida inteira só sonhando e nunca realizando, tá? Então, você precisa ter essa meta de longo prazo, precisa entender onde que você quer chegar e qual vida que você quer viver lá na frente, tá? Então, aqui eu coloquei algumas metas de longo prazo, como a independência financeira. E, por exemplo, para eu atingir essa independência financeira, que aí a gente tem um valor certo que para cada um, quais são os degraus até eu chegar nessa independência financeira? Porque assim, se a gente só ficar mirando naquele passo lá no longe e eu der um pequeno passinho hoje, eu vou ficar desmotivada. Eu falei, putz, eu me esforço tanto e não chega nunca. Então isso causa grande desmotivação. O que que é interessante a gente fazer? A gente quebrar em metas de médio prazo, tá? Então, se eu quero atingir R$ 1 milhão do zero, eu não tenho que focar só no 1 milhão. 1 milhão é onde eu quero chegar daqui a algum tempo, mas eu tenho que focar nos meus primeiros 10 mil. Eu tenho que focar no meu primeiro degrau. Eu tenho que focar naquilo que do zero eu não tenho nada, mas para alguma coisa. Então, assim, a gente definir alguns degraus intermediários são essenciais para você conseguir ir subindo essa escadinha até chegar na sua média de longo prazo, tá? Então, definir esses degraus intermediários é de extrema importância, senão você não vai conseguir direcionar o seu esforço para nenhum sucesso, para nenhuma realização que faça sentido para você, tá bom?
Outro ponto aqui da diversificação, né, do controle é justamente a diversificação, né, do controle dos investimentos. Então, determinar qual que é a porcentagem que você deseja de cada classe de investimentos, tá? Como assim, ó? Por exemplo, eu tenho vários investimentos, eu quero ter 60% aqui, ó, em renda fixa, 20% em renda variável, em fundos imobiliários, quer dizer, 10% em fundos de investimentos, 10% em ações. Aqui é um exemplo, tá, gente? Então, faz de conta que essa é a carteira que você quer ter para atingir determinado degrau. Tá? Isso é sua meta. Como que está hoje a sua carteira? Quão próxima ela está disso? Então, você precisa antes determinar qual que é a porcentagem que você quer ter de cada ponto, né? De cada investimento para você poder direcionar as suas ações, tá? E a lista dos investimentos. Então, aqui a gente já começa a fazer esse controle financeiro mesmo, para a gente entender como que a gente pode fazer, tá? Então, esse daqui é um exemplo de uma planilha que eu uso lá na Escalada, que eu disponibilizo para os alunos. É uma sugestão, vocês podem pegar ela como sugestão sem problemas. E o que que eu faço aqui, tá? Então, é justamente o acompanhar o comportamento dos meus investimentos para eu conseguir acompanhar o comportamento dos meus investimentos, o que que eu preciso fazer? Eu preciso saber quais investimentos que eu tenho. Então, eu listo aqui, ó, e essa listagem é a primeira vez ou quando entra um investimento novo. Então, essa parte aqui, que é um pouquinho mais demorada, vocês vão fazer uma vez ou quando vocês adicionarem algum investimento novo. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, por exemplo, Tesouro ser uma carteira que está com Tesouro Selic, Tesouro IPCA, está com uma previdência, está com uma ação, está com um FIIs, está com dinheiro na conta, né, de bancos, de corretora, ou tem algum CDB de liquidez diária para reserva, tá? Então, aqui são alguns exemplos que eu trouxe de investimento. Então, a ideia é você listar, inclusive, com o nome e tudo mais, para você saber certinho qual que é o investimento, tá? Então, aqui eu dei a sugestão de como eu coloco, tá? Aqui eu coloquei o nome da instituição, isso eu fiz para o meu controle, tá? Mas se você só tiver uma ou duas, talvez isso não faça sentido. Para mim é importante porque facilita eu localizar onde que está cada investimento, tá? O que eu falei sobre classificação é justamente isso daqui. Então, você não precisa ter vários tipos de classificação. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Então, eu coloquei um exemplo aqui de tipo. O que que eu coloquei aqui? Eu separei entre o que que é tesouro, o que é previdência, o que que são ações, o que que é a caixa, né? O que que são CDBs. Então, são tipos de investimentos. Então, eu classifico toda essa sopa de letrinha aqui, que é cada um dos investimentos, eu junto eles num grupo, em tipos, tá? E aqui uma classificação geral só entre renda fixa e variável. Então, isso daqui é muito particular. Você pode fazer o tipo de classificação que fizer sentido para vocês. Aqui é uma sugestão para já te direcionar, tá? Para facilitar a vida de vocês, tá? E aqui eu coloquei, por exemplo, metas LP. O que que é essa meta LP? É a meta de longo prazo. Então, por exemplo, o Tesouro Selic, eu coloquei aqui que ele é para reserva de emergência, certo? Agora, o Tesouro IPCA, ele não é para reserva de emergência, porque ele não tem liquidez, ele não tem as características de uma reserva de emergência. Mas quando eu fui investir ele lá, eu coloquei um propósito para aquele investimento. O que que é? De longo prazo, médio prazo? É uma viagem em 2026. Então, ó, veja, esse tesouro ele vai vencer em 2026 e eu coloquei ele programando para uma viagem para 2026, tá bom? Então, vocês colocarem o carimbo, essas metas podem ser o carimbo do seu dinheiro, tá? Agora aqui, ó, olha que interessante, eu coloquei a meta de liberdade financeira, que é aquela parte que você vai construindo realmente porque você quer a tão sonhada independência financeira. Então, esses investimentos aqui, como previdências, ações, caixa, é tudo como liberdade financeira. A minha meta é liberdade financeira. E esse daqui eu coloquei como oportunidade. Então, eu deixo um caixa aqui para quando tiver uma oportunidade, eu coloco em algum desses ativos
né, de liberdade financeira, tá? Então, aqui é uma sugestão de como que a gente pode classificar os seus investimentos. Então, primeira coisa, listar esses investimentos, colocar em qual instituição e fazer esses tipos de classificações para te ajudar, tá? Aqui, eu tenho a porcentagem por investimentos. Então, hoje, nessa estrutura aqui, eu tenho 77% em Tesouro Selic, tá bom? E o que que eu fiz aqui, ó? O que que vocês vão fazer todos os meses? É só isso daqui, ó. Então, essa parte aqui, lembra, a gente só vai fazer a primeira vez, que é a listagem geral, que é o inventário geral dos seus investimentos. Você só lista uma vez e só classifica uma vez. Então, esse trabalho inicial é um pouquinho maior, tá? Mas depois você não vai ficar listando toda hora, ele vai se manter, ele vai ficar aqui. O que que você precisa fazer todos os meses? O ideal é que seja todos os meses, para a gente acompanhar a evolução certinho. Então, eu coloco aqui até a data que eu fiz o levantamento, tá? O mês, a data, para a gente não perder referências. E aí eu coloco aqui, ó, a referência inicial do início do ano. Então, no primeiro, ó, no dia 1 do 1, eu faço um geral de quanto que eu tenho no meu patrimônio. Poxa, eu tenho R$ 55, 55 mil. Ah, beleza. Então, ao longo desse ano, o quanto que eu vou conseguir crescer? Então, eu tenho uma base aqui do dia 1, né? E qualquer coisa que eu comparar com o mês atual que eu estiver fazendo o levantamento, eu vou ver o quanto que eu consegui evoluir no ano, porque aí eu tenho a base do dia 1. Tá? E aqui que você vai fazer o levantamento mensal, que é você pega uma data, sempre a mesma de preferência, para você fazer o levantamento de cada um dos seus investimentos, tá? Então, aqui eu coloquei o exemplo do dia 1 de março, eu fiz o levantamento desses investimentos, eles estavam assim, tá? Uma forma que fica bem lúdica é você colocar algumas condicionais aqui para ficar mais claro se está evoluindo para cima ou para baixo e tudo mais. Então, só de você bater o olho, você sabe se que o seu investimento está crescendo ou não. Então, aqui eu coloquei evolução porcentagem ao mês. Então, o quanto que evoluiu referente ao mês anterior. Então, de um mês para o outro, aqui, nesse exemplo, eu coloquei que evoluiu 16%. E ao longo do ano, comparando com o dia 1º de 2024, de janeiro de 2024, eu já aumentei 21%, tá? Então, aqui é uma questão de vocês facilmente visualizarem e entenderem de um mês para o outro, cresceu ou não? Desde o começo do ano, evoluiu ou não? Tá? Então, esse inventário financeiro te ajuda a você analisar a performance de cada um dos seus investimentos, a você entender se esse investimento está crescendo ou não, se ele está indo na direção que faz sentido para vocês. Então, veja que assim, e é motivador você ver esses verdinhos assim, ó, está crescendo, eu investi num negócio certo, eu tomei uma boa decisão. Ah, tá vermelho aqui, mas para mim hoje isso daqui é uma oportunidade, então eu posso entrar mais forte, tá? Então, não lembra dos pontos errados, né? Não ficar assustado se vier algum ponto vermelho, tudo mais, e já tomar uma decisão, ah, então vou vender tudo. Entenda por que está vermelho. Aconteceu alguma coisa no seu país? Aconteceu alguma coisa mundialmente para estar tanto assim? A sua carteira não está suficientemente balanceada? Então, esses pontos, então não entendam esse negativo como algo ruim de vez. Entenda o que que aconteceu. Às vezes, por exemplo, pode ser que você tenha uma ação que você não escolheu bem e entrou em recuperação judicial, ela derreteu. Aí sim, esse é um caso ruim. Mas se você fizer o trabalho certinho, que eu vou direcionando lá na escalada, você saber selecionar e escolher mesmo só as ações que fazem sentido você ser sócio, a chance de vocês entrarem numa empresa que ela é assim, que ela não tenha dados bons, assim, que possa entrar em recuperação, é menor. Então a gente tem que sempre investir o nosso tempo na boa escolha para minimizar riscos. Não quer dizer que isso não vai acontecer, tá, gente? Mas quanto mais a gente
só se blindar de coisas boas, menores são os riscos, tá? Mesma coisa de FIIs aqui, ó, nesse exemplo, por exemplo, de um mês para o outro tá negativo, mas a evolução total do ano ainda tá ok, eu subi 2%. Então, você fazendo essa listagem, você vendo essa evolução aqui, ó, de patrimônio ao longo do tempo, você vai vendo a materialização dos seus investimentos, você vai vendo a materialização dos seus esforços acontecendo, tá bom? Aqui eu coloquei uma dica, ó, determinar um dia do mês que irá anotar, né, o investimento por investimento, o valor que você possui, sempre próximo da mesma data para ter referência, referente ao fechamento anterior. Por que eu digo isso? Às vezes você vai fazer um levantamento no dia 1 e no mês seguinte você faz no dia 15. Aí vai dar muita diferença, por exemplo, em caixa. Às vezes nos primeiros dias do mês você faz um monte de pagamentos, aí vai estar considerado em um e não vai estar considerado em outro. Você vai ver um rombo de um mês para o outro e no outro você vai ver um salto. Você vai perdendo a referência se essas oscilações dos seus investimentos são porque você não está fazendo sempre no mesmo dia, considerando as mesmas características, né? Ah, já paguei todas as minhas contas e tudo mais, ou se é por causa realmente de uma questão econômica. Por isso que é importante sempre ser no mesmo dia, tá? Então a dica que eu dou para vocês é reservem um dia do mês, tá? Para vocês fazerem esse inventário financeiro. Para quem está começando, ó, é meia dúzia de valores que vocês vão ter que anotar, e isso já vai te gerando muitos benefícios ao longo do tempo, tá bom? Bom, controle dos investimentos geopolítica. Então, analisar a situação geopolítica no momento. Por exemplo, política interna com problemas, bolsa para baixo. E como isso impactou na sua carteira. É hora de rebalancear. Análise prévia para o investimento do próximo mês. Então, lembra que eu falei para vocês, né, que não é na hora de investir que a gente vai tomar uma decisão. A gente toma a decisão na hora que a gente está analisando, tá? Então, por exemplo, ó, esse daqui eu tirei o print, inclusive, no dia que eu estava fazendo a apresentação, e olha o que estava acontecendo com o Ibovespa, tá? Eram dias, semanas que o dólar está explodindo e a bolsa está derretendo. Faz de conta que foi bem nesse dia que você vai fazer o seu inventário financeiro. Então vai estar bem abaixo, mas visivelmente aconteceu alguma coisa porque a bolsa inteira caiu, tá? Então analisar o que que aconteceu, analisar se as ações que você tem são ações realmente de qualidade, analisar se é um momento interessante para você fazer um aporte maior nele, desfazer de algum outro aporte que não faça sentido, tá bom? Então, mas nunca assim vender no impulso porque está derretendo. Não, entenda o que que aconteceu. É um problema da empresa? Se for um problema da empresa, você tem que analisar se você escolheu bem. Se for um problema da empresa, realmente aí tem que tomar algumas atitudes. Agora, se é um problema que é endêmico, assim, é local, tudo vai cair ao mesmo tempo. Então, isso daí, se você escolheu bem, pode ser um momento mais de oportunidade como um momento do que um momento de desespero, tá bom? Como aconteceu essas semanas aí, tá? Outro ponto que é interessante vocês fazerem, né, esse controle financeiro, tudo mais, listando, colocando aquelas classificações, vocês conseguem tirar vários parâmetros para tomada de decisão para facilitar. Eu dei o exemplo aqui, por exemplo, de uma pessoa que ele está subindo, assim, saiu da reserva de emergência e está começando a focar como meta os seus primeiros 100 mil reais. Então, esse verde aqui, né, a meta dele, então é nível 2 classe B, que é a meta dos 100 mil reais, os primeiros 100 mil reais. E aqui uma sugestão de distribuição por tipo de ativo. Então, por exemplo, faz de conta que a pessoa quer ter em previdência 15%, tesouro 20% e assim por diante. Então, esse daqui é a meta, é onde ele quer chegar. A gente precisa ter meta, senão a gente vai dar tiro no escuro, tá? E a porcentagem de distribuição. O que que acontece aqui, ó? Se a gente for analisar, nesse exemplo em especial, esse daqui é o inventário da pessoa. Faz de conta que ela levantou lá, fez a classificação e ela está nessa situação. Ela está com a porcentagem em tesouro muito grande, ó, tá vendo? Ela tá 80% em tesouro, o que é comum para quem está saindo da reserva de emergência. A maior parte ou às vezes
A única parte que ela vai ter é em tesouro, então não se assustem, mas o que que vocês têm que tomar de decisão em cima disso? Poxa, se eu tô com 80% de tesouro, com 68 eu quero chegar no meu 100.000, daqui por diante eu vou colocar mais em tesouro? Não. Em que eu preciso colocar? Eu vou vender tesouro? Também não, mas em que eu preciso colocar daqui para frente? Eu preciso ir focando nos outros tipos de ativos. Então, ó, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse. Então, eu deixo o tesouro, eu não vou investir em tesouro, mas eu vou investindo nos outros tipos de ativos que eu me comprometi a ter para chegar nos 100 mil reais. Então, por isso que a tomada de decisão é tão importante, né? Você definir as metas, você classificar os seus investimentos para você poder entender, poxa, aqui eu só tenho 1% de previdência, eu quero ter 15%, então eu vou colocar bastante esforço em previdência. Ah, eu tenho 9% em CDB, eu quero chegar a 20. Então, eu vou colocar um pouquinho menos de esforço do que na Previdência, mas eu tenho que colocar esforço, tá? Então, ó, caixa eu tô quase chegando. Então, se eu deixar um pouquinho de caixa para oportunidade ao longo do tempo, eu vou alcançando. Então, esse tipo de análise que é importante acontecer quando vocês fizerem o inventário financeiro, e por isso que as classificações vão te ajudar é nisso aqui, ó. Até no gráfico, ó, visivelmente, tesouro, 80%, olha como que tá aqui tudo cinza, sendo que eu quero só que seja assim, eu quero que seja uma pizza diversificada. Como que eu consigo? Não investindo mais em tesouro e investindo nos outros, tá? Então, a minha atenção daqui por diante vai ser nesses amiguinhos aqui. Então, eu vou estudar mais investimentos em previdência, vou estudar mais em investimentos em fundos imobiliários e eu vou direcionar os meus aportes para esse tipos de investimentos.